Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Mikael e no vídeo de hoje nós vamos falar mais um cafezinho com os astros. Nós vamos falar de um assunto que eu juro pra vocês, gente, que eu preferia não estar falando. É algo que eu havia falado no vídeo de Júpiter em Áries, algo que eu falei no vídeo de Marte em Áries, que poderia acontecer. Até no vídeo da grande conjunção, eu falei que esse ano ia ser um ano que a gente poderia ver muito abuso policial, muito abuso de poder, muita violência policial. É igual aquele vídeo da conjunção tripla que eu falei a respeito da guerra, com risco de bomba nuclear. E eu falei aquelas previsões, gente, torcendo de coração para que não acontecesse. Mas infelizmente a gente volta a ver isso acontecer nas comunidades do Brasil. Gente, eu como astrólogo, como profissional, trabalho sim aqui no conforto do meu escritório, mas eu não moro em Nárnia. Tem uma coisa que me deixa profundamente chateado, é ver o que um ser humano é capaz de fazer com outro ser humano, por conta do lugar onde ele mora, por conta da pele que ele tem, da cor da pele. Gente, isso é inconcebível. Para mim, isso é inconcebível. Para mim, isso é inconcebível e eu gostaria que isso fosse inconcebível para outras pessoas brancas de classe média também. Porque no momento em que a gente vê que a polícia entra numa comunidade atirando nas pessoas, matando 20, 30 pessoas, você olha para uma outra parcela da população que tá comemorando esse tipo de coisa. Como assim, mano? Tem gente comemorando. Como assim tem gente comemorando? Isso pra mim é... Eu não consigo nem encontrar palavras aqui pra falar pra vocês. Como astrólogo e profissional, eu acho importante eu dar meu posicionamento, tá? Então fica aí no começo do vídeo o meu posicionamento. E é claro que eu tenho uma leitura astrológica em relação ao que aconteceu. Eu vou compartilhar o vídeo para vocês, explicar os fatores que eu acho que corroboraram para isso. Mas uma coisa que eu gostaria também de deixar claro logo de antemão, pessoal, é que isso não é culpa dos astros, né? Existem alguns fatores astrológicos que estão aumentando a tendência da gente ter um ano aí de muita violência, principalmente agora com a entrada de Marte e Júpiter no signo de Áries, dois planetas que têm muito a ver com a questão do exagero, né? Marte dá um impulso, a fagulha inicial da ignição ou do gatilho, e o Júpiter, ele expande, né? Ele causa explosão. E no vídeo de Júpiter em Áries eu até fiz essa metáfora, né? Que quando você junta a explosão do Júpiter com o signo de Áries, é como se fosse uma explosão. Só que se você não tem um direcionamento, se você não tem um foco, uma utilidade para essa liberação de energia, é como se você atirasse no escuro. E quando você atira no escuro, você acerta o inocente. Eu cheguei a falar isso no vídeo de Júpiter em Áries. Então, gente, a questão dos astros, ela corrobora para que isso aconteça. Ela aumenta as tendências do mentalismo de cada pessoa. Agora, se a pessoa ela já tem uma predisposição ao preconceito, ela já tem uma predisposição ao abuso de autoridade, se a pessoa já acha que ela é Deus porque ela tem um distintivo e uma arma, se a pessoa já é racista, se a pessoa já tem preconceito com moradores da favela, num ano de eleição, onde existe uma parcela da população que quer ver isso acontecendo, que aplaude esse tipo de coisa. A chance de dar ruim é muito grande, vocês não concordam comigo? Então eu quero deixar claro aqui assim, ó, a culpa não é dos astros, a culpa não é dos astros, a culpa é da cabeça do ser humano que aplaude esse tipo de coisa, incentiva agentes da lei. Gente, olha, isso que não cabe, e é isso que não cabe. São agentes da lei. A lei deveria proteger, a lei deveria seguir a lei. A lei deveria amparar as pessoas. A lei não deveria subir uma comunidade tirando nas pessoas, tá? Então, agentes da lei que deveriam proteger, né, e não estão fazendo o seu papel, estão fazendo o oposto. A culpa é de quem puxa o gatilho, tá? Deixando isso bem claro. Eu só vou explicar aqui no vídeo os fatores que tornaram esse evento mais propício, coisas que facilitaram, tá?
e vou contextualizar isso em termos de política. Eu vou comparar o mapa do evento aí, do massacre que a gente teve, junto com o mapa do Brasil, para vocês verem como as coisas realmente, né, se encaixam. Mas outra coisa que eu acho bom trazer nesse cafezinho filosófico, gente, é o seguinte: muito se fala na internet da guerra na Ucrânia, muito se fala das outras guerras internacionais. Quando acontece um terremoto no Haiti, quando acontece uma guerra dessa no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia, o pessoal aplaude, o pessoal vibra e ninguém liga. Mas assim mesmo, essas guerras que eu acabei de citar e a guerra da Ucrânia, muito se fala sobre elas. A guerra mais longa que acontece no nosso país há mais tempo, o maior genocídio que acontece no nosso país, maior do que o genocídio feito na Segunda Guerra Mundial, o maior holocausto é o que a gente tem no Brasil contra a população indígena, que dura mais de 500 anos, e contra a população negra. Essa guerra, gente, acontece todos os dias. Todos os dias morre gente na comunidade. Todos os dias. Pessoas indo trabalhar, crianças voltando da escola. Queria deixar isso horizontal logo no começo do vídeo, porque, como eu falei, gente, eu trabalho no conforto do meu escritório aqui, né? Eu acordo, eu levanto, eu sento para fazer o mapa do cliente, eu sento para atender o cliente, para tirar um tarô, eu sento aqui para fazer vídeos para vocês no conforto do meu escritório. Mas eu não moro em Nárnia, né? Eu tô vendo o que tá acontecendo. Quem já me conhece pessoalmente sabe que antes da pandemia eu era frequentador de batalhas de rima na maioria das periferias aqui de São Bernardo do Campo, onde eu moro, e muitas crianças, muitas meninas, muitos meninos vinham até mim e falavam: nossa, Metralha, que é o meu vulgo, né, Metralha MC, me inspiro muito em você, eu acho que você é um grande nome do hip hop. E eu falo pra você, gente, não sou um grande nome do hip hop, porque os maiores nomes do hip hop, eles nem são conhecidos, eles nem têm visibilidade, porque muitos deles são assassinados de forma covarde pela polícia, assim como aconteceu na favela da Vila Cruzeiro, e na favela do Jacarezinho, e com o menino Vinícius, e com o Rafael Braga, e com todos esses nomes, gente, a gente tá cansado de saber. A mídia fala sobre isso. Não fala tudo, mas fala. A gente sabe que essa guerra existe, mas nada é feito, né? Então essa é a guerra, né? Essa é a guerra que a gente sempre vive. No vídeo que eu falei sobre a guerra na Ucrânia, eu falei sobre o ser humano estar sempre em guerra. E isso que aconteceu é um reforço dessa afirmação. Estamos sempre em guerra. Estamos sempre em guerra. E o Brasil vive uma das guerras mais sangrentas da história do mundo. Há 500 anos, os índios são perseguidos, assassinados. As crianças Yanomami, gente, até quando? Né? Até quando isso vai perdurar? Eu sei que palavras não vão amenizar a situação, mas é meu dever como astrólogo, como profissional, como ser humano, me posicionar perante essa situação, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o mapa, fazer uma análise, entenda melhor astrologicamente quais foram os fatores que corroboraram para essa situação. Vamos junto? Então, pessoal, como podemos ver aqui na tela, aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? Esse aqui no meio é o mapa do Brasil, então é o mapa do Grito da Independência. Eu utilizo com ascendente em peixes, tá? Eu acho que faz mais sentido para as questões brasileiras, né? A questão do Brasil, a gente vê aí a questão que o Brasil tem com a religião, com o carnaval, com as mídias, né? E a faceta obscura de peixes é justamente a manipulação em massa. E eu acho que para peixes o ascendente do Brasil faz mais sentido. Se bem que aquário também tem uma questão, né? Também tem uma questão da questão de ser o Brasil ser
o berço de muitas culturas diferentes, né? O Brasil utilizar de várias culturas, né? Então eu acho que o ascendente que faz mais sentido seria Peixes, mas os dois ascendentes aqui do Brasil, tanto em Peixes quanto em Aquário, fazem sentido, tá bom? Só que eu utilizo o Peixes, principalmente para uma situação como essa, né? Um evento como esse, eu vou utilizar com Peixes. Então aqui no centro a gente tem o mapa do Brasil, esse que está aqui no meio é o mapa do Brasil, e esse anel que está aqui fora é o mapa do massacre na Vila Cruzeiro. Eu procurei notícias de acordo com o G1, parece que o tiroteio começou por volta ali das 4 da manhã, então foi o horário que eu coloquei, tá certo? Então a gente pode ver, pessoal, um dos aspectos que mais marcantes aqui nessa sinastria, para quem não sabe, pessoal, isso aqui é uma sinastria, tá? A única diferença é que eu não estou usando o mapa de duas pessoas que estão se relacionando. Eu estou usando o mapa de um país, o mapa de um evento, para entender como esses eventos conversam entre si, tá? Mas isso aqui é uma sinastria, tá bom? A gente pode ver que o Plutão do Brasil, ele está aos 0 graus de Áries, então quando foi dado o grito da independência, o Plutão tinha acabado de entrar no signo de Áries, tá? Ele estava retrógrado. A gente consegue também ver que parte do Brasil é em Escorpião, ou seja, os pontos mais bélicos do Brasil, que é Marte e Plutão, estão em signos bem explosivos. A gente tem aí Plutão em Áries, né, que é o signo regido por Marte, e o Marte em Escorpião, que é um signo regido por Plutão. Então são dois signos extremamente bélicos e em planetas extremamente bélicos. Tanto que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. É o país que mais mata pessoas trans e travestis, é um país que mata um monte de gente, praticamente todos que não se encaixam dentro dos padrões sociais. Então a gente consegue ver que esse fator aqui, que no caso é o Plutão e o Quirón, né, que também é um ponto delicado, o Quirón é um ponto kármico, né, ele fala sobre feridas, sobre traumas. E quando a gente fala de astrologia mundial, Quirón é um dos fatores que fala gatilho, né? Junto com a Lua. Então, normalmente, quando a Lua está conversando com Quirón, e aí Marte e Plutão já estão posicionados aí de uma maneira mais delicada, então a gente consegue ver que naturalmente no mapa do Brasil já tem essa predisposição à violência, tá? A morte, assassinatos em massas, massacres. A gente já consegue ver que o Brasil já tem essa tendência pelo próprio mapa dele, tá bom? Só que aí vem o mapa do evento, né? Aí é fora, a gente olha para fora e tem o mapa do evento. E aqui a gente consegue ver que em conjunção com esse Plutão aqui ao 0 graus de Áries, a gente tem Marte, que é o planeta do vigor, né? Quase entrando no signo de Áries, e Júpiter também em conjunção, os dois apenas com 1 grau de diferença, né? Marte estava 1 grau para trás e Júpiter estava 1 grau à frente de Plutão, mas a gente pode considerar sim uma conjunção tripla, tá? Inclusive dá até para considerar uma conjunção com Quirón também. Então, no momento em que Marte e Júpiter fazem a conjunção com Plutão e Quirón no Brasil, a gente vê mais uma vez um massacre acontecendo na periferia. Esse fator é o que mais chama a minha atenção, mas existem outros fatores que eu gostaria que vocês prestassem atenção. A gente consegue ver aqui no mapa, pessoal, também outro fator que chama muita atenção é o Saturno do evento. Saturno representa autoridade, representa pessoas que têm poder, representa o Congresso, a política. O Saturno aqui em Aquário fazendo uma oposição para Vênus e o Nodo Sul do Brasil. Ou seja, o Saturno em Aquário, que é um planeta kármico, principalmente em Aquário, né? O Saturno em Aquário fala sobre questões sociais em pautas, fala sobre abuso de autoridade em cima da sociedade, né? Infelizmente, essa faceta obscura
do Saturno. E aí o Saturno está fazendo uma oposição para Vênus em conjunção com o nó do Sul. O nó do Sul fala sobre coisas do passado, né? Fala sobre coisas antigas, tendências que se repetem constantemente, né? Isso tanto no mapa pessoal quanto na astrologia mundial. E as coisas que se repetem constantemente no Brasil está conjunto aos valores brasileiros. Então, uma sociedade, sim, que aplaude, que vibra, que sente prazer com a violência, né? E aí o Saturno fazendo uma oposição, né, frente a frente com esses planetas, com esses posicionamentos aqui em Leão, né? Vênus em Leão, valores egocêntricos, tá? Outro fator que corrobora para essa situação, gente, que eu acho que é também muito simbólico, é a oposição entre todos esses planetas aqui que estão em Touro, Mercúrio, Urano, Sol, que está já em Gêmeos, né, mas ainda está pegando o aspecto de oposição, e o nó do norte, né, ainda no grau do eclipse, onde aconteceu o eclipse, a gente tem todos esses fatores aqui fazendo uma oposição à casa 9 e a Lilith, né? A Lilith fala sobre o vazio, a Lilith está aqui em Escorpião, tá certo, gente? Então, Marte em oposição ao ascendente fala sobre a expressão. Então, pessoal, gostaria que vocês observassem. Aqui o mapa do Brasil, ele já tem uma tendência a ter valores autocentrados. É um Brasil que tem uma tendência a ser muito violento. Haja visto aqui Marte em Escorpião, Plutão e Quirón em Áries, tá? Dois planetas bem delicados em conjunção. A gente tem aqui Urano e Netuno em Capricórnio na casa 10, ou seja, ilusão das massas, né? Fraudes no poder. Urano, imprevistos, acidentes, em conjunção. Então, a questão dos acidentes, né? A gente vê muitos incêndios no Reichstag acontecendo no Brasil. Para quem não sabe, incêndio no Reichstag foi um incêndio causado ali na chancelaria alemã, um pouco antes dos nazistas tomarem o poder. Foi um incêndio criminoso, que os nazistas colocaram a culpa nos comunistas para que assim a população ficasse revoltada com os comunistas e eles conseguissem ganhar a eleição. E essa questão de um acidente que se disfarça, na verdade é uma fraude, né? Urano é o planeta do acidente, Netuno é o planeta da fraude. Então, uma fraude que se disfarça de acidente. Então, a gente tem Netuno em conjunção a Urano aqui no mapa do Brasil, e a gente vê diversos casos como esse acontecendo, né? O carro do JK misteriosamente teve um problema, né? O avião do candidato à presidência misteriosamente caiu, né? Muitas dessas coisas acontecendo, né, no nosso país, aqui na casa 10, que fala sobre o poder, né, que fala sobre presidentes. Então vejam aí, esse aqui é o mapa do Brasil, esse aqui é o mapa do momento. Eu achei interessante trazer isso para vocês, não para justificar o que aconteceu astrologicamente, de maneira nenhuma, como eu falei. A culpa disso é de quem puxa o gatilho, é de quem é preconceituoso, de quem é racista e de quem aplaude isso que acontece. Mas se a gente olhar para o céu, a gente vai ver sempre fatores que acentuam a tendência, a probabilidade disso acontecer. Pessoal, eu queria deixar um recado final para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da análise, mas o que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte: gente, vamos fazer as nossas orações pelas vítimas, pela família das vítimas e pelas comunidades do Brasil. Como eu já falei em alguns vídeos, eu vou falar nesse de novo. 2022 vai ser um dos anos mais violentos que a gente vai ver. Então, se você mora na periferia, toma o dobro de cuidado.
Já é costume da polícia chegar atirando, já é costume da polícia matar inocente. A gente já sabe disso. Mas esse ano vai ser pior. Então, se você toma suas precauções, toma o dobro daqui para frente. Quem tem que mudar é o sistema. Quem tem que mudar é essas autoridades que deveriam estar protegendo a gente e não estão. Mas enquanto elas não mudam, enquanto isso continua acontecendo, o que a gente pode fazer é a nossa parte, a gente pode se cuidar. Então, se é o seu caso, toma o dobro do cuidado. Vamos fazer as nossas orações pelas comunidades, pelas famílias das vítimas e pelas vítimas. Teve muita gente ali no meio que morreu injustamente. Eu peço a todos que coloquem a mão na consciência. Isso não é novidade no nosso país. A mídia está divulgando mais agora esse tipo de coisa, mas isso já acontece há muito tempo, gente. Desde que começou a ser construída a primeira favela no Brasil, lá no Rio de Janeiro, isso acontece, tá bom? E pra gente que é de São Paulo, a violência não é tão grande como é no Rio de Janeiro. Mas isso não é novidade no nosso país, tá certo, gente? Então é com um pesar no coração, espero de coração que... Eu esperava de coração não ter que dar, que esse tipo de previsão não se concretizasse. Eu queria realmente que esse tipo de coisa não acontecesse, mas acontece. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, compartilha esse vídeo para as pessoas que gostam de astrologia e precisam desenvolver aí um pouquinho mais de consciência a respeito da realidade do nosso país. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Eu desejo a todos uma ótima semana e que o ser humano consiga ser um pouquinho melhor, tá bom? Um beijo e até a próxima.